Alô, amigos. Da vida só se leva a vida que a gente leva, mas depende da vontade de Deus. E cada dia que passa, o mundo está se desenvolvendo de uma forma boa, de uma forma ruim, doenças aparecendo. E surgiu, eu pensava agora, uma doença chamada ELA. Nós já tivemos um programa sobre esse assunto com o senhor José Leda, na minha casa com a senhora dele. E nós vamos voltar ao assunto para justamente falar sobre esta doença e sobre o senhor José. Então eu tenho o prazer de receber aqui a Sandra Leda, que é a senhora do senhor José, e a jornalista Hulda Rod, que foi a autora do livro Hei de Vencer, a história de José Leda, que foi lançado recentemente. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Ô Sandra, eu falei aqui que apareceu mais ou menos agora essa doença. Você disse que tem mais de 100 anos essa doença. Exatamente. Surgiu na França, há praticamente 145 anos, e à medida que foram surgindo diagnósticos no Brasil, ainda a comunicação era muito fraca, A gente não tinha internet. A internet proliferou essa divulgação de forma positiva sobre a doença, com uma campanha que teve o desafio do balde de gelo. E as pessoas geraram mais interesse pelo assunto, foram pesquisando, foi um dos termos mais buscados na internet nos últimos tempos. Mas essas pessoas, de forma cíclica, sempre tiveram essas doenças no Brasil. Se a gente for observar, várias pessoas tiveram, só que a gente... Mas não sabiam que era ela. Muita gente chegou, com certeza, morre sem diagnóstico. Quando é que apareceu no José? O José teve diagnóstico de ELA em 2005, em abril de 2005, com sintomas desde 2003, que se leva de 18 a 24 meses para fechar o diagnóstico. O diagnóstico foi feito aonde? Foi feito por uma médica daqui de Brasília chamada doutora Karina Alessio. Ela é uma médica que trabalha no hospital de base, mas à época, para se marcar uma consulta com ela, no hospital de base levaria de 2 anos, por aí, Então, assim, a gente teve a sorte de encontrá-la na rede privada, a gente conseguiu encontrar e ela fechou o diagnóstico do José. Aí ela disse que ele estava com ELA. Então, não é tão simples assim. A ELA não é diagnosticada com um exame que você faz um exame e fecha um diagnóstico. A ELA se faz por diagnóstico diferencial, que é estudar os vários sintomas da doença, fazer uma avaliação clínica e também raramente se tem isso de imediato. Ao longo de um ano, o médico às vezes precisa... Porque é muito sério você dizer que alguém tem uma doença tão grave sem você ter 100% de certeza. Agora, o que o José sentiu inicialmente para você levá-lo ao hospital? Então, ele sentia cãibras, fraqueza muscular de membro inferior, no caso era cãibras nas pernas, principalmente na perna esquerda, durante o futebol, aí foi intensificando, antes, durante, depois e intensificando. Ele jogava futebol? Jogava futebol, ele sempre praticou bastante esporte, e ele sentia essas câimbras e elas foram ficando mais fortes e chegando a incomodar bastante. Só que, claro, ele não foi um neurologista de primeira, ele ficou quase 2 anos indo ao ortopedista, fazendo várias sessões de fisioterapia, fez quase 200 sessões de fisioterapia, mas... Um dia a fisioterapeuta falou, se você tivesse melhorar com a fisioterapia, você já estaria voando, porque você faz tudo, tinha atividade para fazer em casa, também ele fazia tudo de forma regular, mas não conseguiu o êxito desejado. E daí a própria fisioterapeuta suspeitou que fosse uma doença neuromuscular, e ela pediu que ele fosse ao médico e solicitasse um exame chamado eletroneuromiografia. Ele fez isso e aí quando veio o resultado, o ortopedista o encaminhou para o neurologista. Neuromiografia. Eletroneuromiografia. Isso. Aí esse exame é um dos exames mais complexos sobre o assunto. E aí detectou que havia problemas de várias ordens musculares, mas
que o exame deveria ser encaminhado para o neurologista fazer uma avaliação clínica dos sinais e sintomas que ele tinha para então fechar o diagnóstico. Mas ele chegou e disse que o senhor está com ela? Não. Ele sabia o que era a doença a ela? Não. O ortopedista não sabia, o neurologista sabia. Aí é onde ele já conhecia a doença? Já. Aí é onde entra um outro aspecto. Quem diagnosticou foi um médico que era neurocirurgião. E aí o diagnóstico, isso também é importante para o desenvolver da linha de cuidado para esse paciente. Você tem essa doença aí, você vai morrer de 6 meses a 1 ano. Como que uma pessoa sai de um consultório com um diagnóstico desse e um prognóstico tão ruim também? Como que fica a cabeça? Falou, não tem cura. Não, você vai morrer de 6 meses a 1 ano. Você vem aqui a cada 3 meses para saber quão pior você ficou. E isso atrapalha demais, porque... E hoje, com quantos anos o José está com ela? 14 anos. É um recorde, né? É um tempo bem longo e também a forma que ele está, né? Apesar de ele ter tido intercorrências, tido vários problemas, mas assim, ele é uma pessoa de um corpo com bastante músculo ainda, uma pessoa forte, apesar de todos... Ele está com quantos anos? Ele fez 69 anos, dia 7 de julho. E apareceu a doença... Tinha em torno de 55 anos quando começaram a... É realmente uma doença que hoje ela já aparece mais. O que ele tem? Tem ela. O que ele tem? Tem ela. O senhor José, nós entrevistamos no programa Gilberto Amaral, 2016. Eu cheguei a conversar, porque ele é um pioneiro de Brasília. Ele veio para cá transferido para o Senado Federal, não foi isso? Não, a família dele, quando ele chegou aqui, até tem essa história, faz parte da história do livro, né? Que eles chegaram, Brasília ainda era bem... não faz bem inicial de construção da cidade, eles vieram só com a mãe, né? E aí foi toda uma trajetória assim, de muita luta, né? Para a família conseguir se estabelecer na cidade, sem conhecer ninguém e tudo. Isso em que ano? Isso no começo da década de 60. Ele chegou a trabalhar? Ele chegou ainda criança aqui. Ele era adolescente ainda. Aí a família dele, os irmãos um pouco mais velhos já tinham vindo, né? E aí toda a infância dele, assim, o restante da adolescência e tudo foi aqui. Mas aí o primeiro trabalho dele foi em trabalhou em banco de jornal e tudo. E até conseguir passar no concurso do Banco do Brasil, que foi... foi no Banco do Brasil, exatamente, né? Que ele trabalhou. O da minha colega Ulda Roth, você conta tudo isso no livro? O livro ele é recheado de muitas histórias de todo o contexto da vida do José Leda. Ele, desde a primeira parte da infância dele do Maranhão, da infância difícil pela qual eles passaram, a gente traz também toda a trajetória dele, quando ele entrou no Banco do Brasil, quando ele passou no concurso público, a parte social que ele tinha, porque ele era fominha de bola, ele jogava no Minas Tênis. E aí também a gente começa a contar desde o enredo de como surgiu a doença na vida dele e como que ele enfrenta essa patologia. Um outro aspecto desse livro é porque a gente também não olha para o José, só o José, mas também todo o seu contexto. Então ele recomendou vários entrevistados que foram familiares, profissionais de saúde, pessoas que o admiram, né, e que convivem com ele. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas continuando, eu fiz a entrevista com o José, mas quem mais falou foi a senhora dele, a Sandra, e no finalzinho eu me lembro que eu conversei com ele, ele falou com dificuldade, mas falou, eu conheço o senhor, me lembro disso. Mas ele está hoje com 79 anos. 69, está novo. Mas está bem? Ele teve 2 intercorrências recentes, teve em abril e teve em maio. Ele passou praticamente 60 dias internados.
e foi uma situação bem difícil do ponto de vista clínico. E ele só fica deitado ou anda de cadeira de rodas? Então, agora ele está na fase de reabilitação, porque como ele ficou muito tempo internado, 30 dias depois mais 30, é um processo de reabilitação lento, de fisioterapia, de recomeçar a fazer as coisas devagarinho, ficar mais sentado, porque no hospital internado, igual ele foi entubado, e ele fez traqueostomia, fez gastrostomia, então é uma reabilitação diferente, tudo mais lento, então ele não consegue mais a mesma mobilidade para sentar na cadeira como ele sentava, independência de membro superior diminuiu bastante, assim, antes ele usava o controle remoto só com 2 dedinhos, mexendo pouco, mas conseguia. Hoje ele vê televisão? Sim. Enxerga? Sim, enxerga sim. E assim, como ficou muito tempo internado, então a pessoa tem todo uma pós-alta, é bem complicado, porque como a pessoa ficou ouvindo muito barulho 24 horas por dia, iluminação na frente dela 24 horas por dia, você fica com fotofobia, você fica com muita intolerância a barulho logo que a pessoa sai da internação. Então é um processo lento, e a pessoa não quer nem ouvir falar de televisão logo que volta para casa, porque fica muito barulho de vários equipamentos, de televisão o tempo todo, muita gente conversando. Porque no hospital não tem feriado nem dia nem noite, é tudo o tempo todo. A senhora é uma santa. Que isso? São quantos anos de luta? São 14 anos. 14 anos. É. Nós voltamos logo após os nossos comerciais. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. TerraCap. Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o Unieuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. unieuro.edu.br. Bom, vamos continuar falando agora com a jornalista Hulda Roth sobre o seu livro Hei de Vencer, a história de José Leda. Ô Hilda, por que você se dedicou a fazer esta história? Eu conheci o José pela nossa união de propósitos, porque eu já milito também... Você já conhecia a família? Eu já o conhecia dos eventos que eu participava, porque eu milito na Bandeira das Doenças Raras tem 10 anos. E sempre ouvia falar de um casal que tinha muita informação. E sempre nos remetia a Sandra e o José. E aí, há 3 anos, o José me fez esse convite, porque ele tinha um sonho, que era um projeto de vida, ter toda a trajetória dele consolidada em uma biografia. Desde a história, desde a infância, desde da parte do diagnóstico e também da parte de acolhimento aos outros pacientes que eles têm, principalmente pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E o José, a gente sempre costuma dizer que a gente foi se encaixando esse momento da construção. No primeiro momento, eu fiz todas as entrevistas, toda a curadoria, tudo que ele queria dentro de um livro. A gente teve a oportunidade de poder ouvir ele, porque na época, mesmo ele tendo uma dificuldade na fala, a gente conseguiu ouvir ele muito bem e a gente fez todas as gravações que teve mais ou menos um período de 1 ano. E foi um período assim, não só de entrevista, mas também de aprendizado. Aprendizado com ele e com a Sandra, porque eu não consigo ver um ou outro, a gente só consegue ver os dois juntos, eles caminham lado a lado 24 horas por dia. Foi um período de conhecer como que é conviver com uma doença tão grave, porque a partir do momento que o médico te dá um tempo de vida de 3 a 5 anos, como que você é um recordista? Como que você enfrenta um prognóstico progressivo, evolutivo e potencialmente fatal? Não é somente com resiliência. O fato do José estar vivo com a gente há tantos anos é o resultado de uma soma de esforços. Esforços do cuidado da esposa, o esforço dele em viver, dele aceitar todo o tratamento,
e também a própria espiritualidade que o José tem. E isso a gente conta no livro. O que você chama mais atenção no livro? Dois aspectos que são muito importantes, e ele é um legado para a sociedade, ele é também um livro de ensinamento para as famílias. Por quê? O José, ele tem uma força de viver e a gente isso reforça muito no trabalho. Um outro aspecto é o cuidado. Principalmente assim, por que o José ele está bem? Por que ele tem essa jovialidade? Porque alguém parou para fazer isso por ele. Então o cuidador ele é uma figura invisível para a sociedade e a gente faz questão de mostrar todo o esforço que a esposa teve com ele ao longo desses 14 anos. Um esforço nas mínimas coisas, desde o cuidar em casa, desde o contexto social, desde o contexto político, porque a gente também passa a esclerose lateral amiotrófica, ela também transita no âmbito das políticas públicas e eles acompanham isso. Todo o acompanhamento de informação que eles tiveram ao longo dos anos, de conhecer a fundo a doença, e eles foram nos ensinando isso e a gente foi, durante o período Mas por que você se entrosou com eles? O que chamou a atenção para você fazer esse livro? Como você conheceu a família Leda? Quem caminha na pauta das doenças raras é também parte afetada. Nunca é assim, eu vou entrar no terceiro setor porque eu acho bonito. Eu tinha um sobrinho que, graças a Deus, ele está vivo. Ele tinha uma doença rara que se chamava Kawasaki. Como? Síndrome de Kawasaki. Ela é uma doença que afeta o coração. Quando eu comecei a conhecer essa doença, foi aí que eu mergulhei a fundo nesse universo, porque quem trata, como trata, quais são as informações? Síndrome de Kawasaki. Kawasaki, o que vem a ser isso? Ela é uma doença, assim, em linhas gerais, ela afeta o sistema autoimune e também a parte cardiológica. E aí, na época, eu estava fazendo uma especialização direcionada para a comunicação pública em doenças raras. E foi aí onde eu conheci ele. E o que chamou a atenção dos dois, além da informação, além disso tudo, é o amor que um tem pelo outro. José? Do José pela Sandra e a Sandra pelo José. É algo que já transcende da esfera desse mundo, porque no livro a gente conta a forma como eles se conheceram, o tempo de diagnóstico até eles ficarem juntos foi muito curto, foi menos de 6 meses. Então, por que esse livro ele é um presente para a sociedade? Porque quando a gente conhece alguém, a gente fala muito sobre amor nesse livro. Porque quando a gente conhece alguém, a gente não sabe qual é a sequência da vida. E a gente vive hoje no mundo muito líquido, muito descartável. E como é que você convive? Como é que você entra para dentro, assim, para realmente mergulhar nesse universo? Porque não é só dor. Porque quando a gente, assim, conhecendo outros pacientes, as pessoas elas se entregam e o José, ele sempre nos se apresenta como uma pessoa muito forte. E ao lado dele também a Sandra. O que me chama a atenção é que, mesmo num cuidado intenso, cansativo, os dois nunca reclamaram da vida. Isso foi o que me chamou a atenção. Esse livro são histórias que você conta ou tem partes que você entrevistou o José? Ele é uma coletiva. Você chegou a entrevistá-lo? Cheguei a entrevistá-lo, foi durante um período de 1 ano. Ele é uma coletânea de informações. Ele tem a primeira etapa, onde o José ele conta sobre a história dele. Na segunda etapa, a gente traz aí depoimento dos familiares e amigos, depois dos profissionais de saúde, principalmente contando sobre a perspectiva médica, por que uma pessoa vive tanto tempo. E a gente sabe que esse viver prolongado é informação, cuidado e dedicação. E o quarto aspecto, eu trago uma entrevista com a Sandra, contando sobre a visão dela de cuidar. Porque nas doenças raras e na ELA, a responsabilidade ela é tripartida, ela envolve Estado, sociedade e família. E qual é o papel da família? Geralmente, o que a gente percebe, por isso que ele é um presente para a sociedade, para a gente convocar as famílias a participarem, porque normalmente quem participa é só uma pessoa, é o cuidador. E essa pessoa ela é invisível, porque você não vê, é um bastidor. Então, o resultado que o José hoje está vivo, com certeza, isso é uníssono, todo mundo no livro fala, é a parceria que um tem com o outro. Você lançou recentemente esse livro, não é? Foi aonde que você lançou? Nós lançamos no dia 21 de junho, no Café Ernesto. Ele contou com a presença do José. E o José foi? O José esteve presente com a gente. E ele foi
A forma como a gente concluiu esse livro, ele foi um presente para a sociedade, porque depois de 60 dias dentro da UTI, toda a parte de edição, a Sandra quem cuidou dessa parte. E ela mesmo com o esposo dentro da UTI, ela levava o computador para lá para finalizar o material, porque a gente tinha um tempo também para correr contra o tempo, porque esse era o sonho dele. Ele queria ver esse livro ser lançado. Quem quiser comprar esse livro? Esse livro ele pode ser comprado pela internet e também nos próximos 30 dias já vai estar nas principais livrarias do Brasil. Ah, não está ainda nas livrarias? Não, ele já está, a gente está fazendo as vendas pela internet e as livrarias é uma questão de logística nesse primeiro momento. Nós voltamos logo após os nossos comerciais. Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o UniEuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. unieuro.edu.br. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. TerraCap. Bom, voltamos ainda a falar sobre Hei de Vencer, a história do José Leda, que ultrapassou, vamos dizer assim, a barreira da saúde, que normalmente quem tem a ela dura 5 anos, ele já está com 14 anos, graças à dedicação da sua senhora Sandra Leda. É muito empenho da gente, e dele também, lógico, mas a motivação, eu falo, inclusive tem isso no livro, que a motivação, para mim, ela não é uma palavra simples, é motivo mais ação. O José quer fazer e alguém tem que ajudá-lo a fazer, que é a ação, né? Então, a própria capa do livro, né, uma foto de nós dois em Natal, durante esse período inteiro que o José foi cadeirante, desde 2007, a gente sempre viajou e nunca foi só com a motivação como é socialmente falada, foi motivo mais ação. Só nós dois viajando, ele cadeirante, ele sempre entrou no mar, na cadeira de rodas, sempre chamando alguém para ajudar, mas sempre entrou. Então, reclamava alguma coisa? Não, pelo contrário, ele usufruía de tudo, né? Sempre tendo apoio de muita gente quando chegava nos lugares, as pessoas sempre foram muito solidárias conosco nesse aspecto. E ele já falava direito? Já? Sim, ele ainda se comunica, isso tudo foi antes de ele ser tracostomizado, né? Então, sempre viajou. Seu José é quase cidadão de Natal, durante 14 anos a gente foi para lá, com certeza, mais de 20 vezes, porque ele gosta muito de lá. E sempre usufruiu de tudo que foi possível usufruir. Ele ia para o shopping, ele ia para a praia, ele ia para o restaurante, ele chegava lá. Vivia uma vida normal. Exatamente. Mas para que isso aconteça é preciso bastante cidadania, acessibilidade. Força. Exatamente. Acessibilidade, contar com a acessibilidade dentro dos hotéis, na rua, no aeroporto, em tudo, né? Para que essa pessoa com cadeira de rodas não fique invisível dentro de casa, né? Porque se ela não sai na rua, até quantas cadeiras a gente encontra no aeroporto? É verdade. Né? Só que isso não é motivação, né? É porque o fulano não tem motivação. Não, ele tá faltando, o motivo ele tem, tá faltando a ação para tirar ele de casa, pegar ele no colo, colocar na cadeira, colocar dentro do táxi, levar para o aeroporto, ficar alguém disponível onde ele vai para dar atenção para ele, para servi-lo, entre várias outras coisas, né? Então a pessoa com uma doença grave, uma doença que provoca várias deficiências como ela também tem direito à dignidade, e isso é dignidade. Lazer também é dignidade. Como diz a música, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Ouda, eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho Hei de Vencer, a história de José Leda. Porque
Foi, sem dúvida, um trabalho árduo, muitas vezes doloroso, muitos momentos bons, muitos momentos tristes, mas um que marcou mais você na escritura desse livro. Ele foi um trabalho intenso, mas o principal que eu tiro e eu levo para as famílias é que o José, ele sempre aceitou a condição dele, ele sempre se fez protagonista do seu prognóstico, ele nunca se portou como um doente, tanto que o que mais me chama a atenção no livro é que ele tem um diagnóstico grave, mas a forma como ele age não é como um doente, é como uma pessoa. E é isso que a gente tem que olhar, as pessoas que têm um diagnóstico grave, elas têm vidas além da doença, e é o que a gente mostra nesse trabalho, que mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de uma situação grave, você ainda é uma pessoa com suas crenças, com seus gostos, você tem que ser respeitado na sua individualidade. E principalmente, esse livro, ele é um livro que a gente dá voz ao paciente, ele se faz presente, ele é ouvido e ele é respeitado no ambiente em que ele vive. E também de ensinamento às outras pessoas, porque a partir do momento em que você diz que o tempo médico é de 3 a 5 anos e você conhece uma outra pessoa que já superou todas as expectativas que a medicina poderia fazer, ele traz uma esperança. E essa esperança é o que a gente costuma refletir, que o José, ele faz do agora o melhor viver. Ele não tem o amanhã, ele tem o hoje. E é isso que a gente precisa carregar para as nossas vidas. Parabéns. Olha, ela não chegou ainda nas livrarias e quando chegar eu gostaria muito de divulgar todas as livrarias que vão vender este livro Hei de Vencer, a história de José Leda. Agora, para finalizar, hoje em Brasília já tem como cuidar dessa doença? Bem? Já tem alguém especializado nisso? Tem. O mundo mudou bastante, o Brasil mudou bastante, e Brasília também mudou nesse aspecto, porque em Brasília a gente tem um orçamento bem generoso para a saúde, gastamos cada vez mais, o que tem que mudar é como gastamos, né? Então, nós temos o centro de referência no Hospital de Apoio, então, centro de referência em doenças neuromusculares, com a equipe da doutora Miriam, doutora Hamilton e outros médicos neurologistas aqui em Brasília, no Hospital de Apoio. Esse Hospital de Apoio é onde? O Hospital de Apoio fica perto do Hospital da Criança. Esse serviço fica lá com toda uma equipe especializada para atendimento de pessoas com doenças neuromusculares. É público ou é particular? Público. O José foi atendido lá desde muito tempo. Assim, ele não vai mais no serviço privado, porque o pessoal de lá já entende da doença, sabe todo o manejo da doença, toda a equipe lá é uma equipe capacitada para atender esses pacientes. Importante dizer que esse serviço não é regulado, é marcação direta da consulta lá. Por que isso existe? Porque as doenças neuromusculares, elas são progressivas e isso é muito rápido. Então, se o paciente demorar perdendo tempo na regulação, vai na UPA, vai no centro de saúde, vai não sei onde, liga para não sei onde, até marcar essa consulta, quando ele chega lá, ele está altamente comprometido e essa equipe especializada terá muito pouco para fazer por esse paciente, entendeu? Então, por isso que não é um serviço regulado, a pessoa liga direto no hospital de apoio e marca a consulta com o serviço de doenças neuromusculares. Olha, foi um assunto difícil, mas é um assunto que é a realidade da vida e só Deus é que pode nos ajudar. Hei de vencer e vamos vencer. E a Hulda Roth nos ajuda com essa história do José Leda, com esse exemplo de vida da sua mulher Sandra, que durante tantos anos vem lutando para colocá-lo, ele com vida, para sempre saudar a Deus e agradecer a Deus. Jesus está chegando. Salve Deus!